Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Como vai todos? Eu quero nessa noite, neste vídeo de imediato, dizer para você que Deus, Ele não falha em suas promessas. A palavra de Deus, ela é infalível. E nós precisamos confiar na palavra de Deus. E quando nós falamos na palavra de Deus, nós estamos falando naquilo que Deus fala e que Deus, Ele disse ao nosso respeito. Um certo dia Deus falou para Abraão: Abraão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus, Ele não está lançando Abraão a um lugar ermo para que Abraão morra, para que Abraão perca tudo que tem. Deus, Ele disse: sai, eu vou lhe mostrar uma outra terra. Ao longo dos anos, Abraão, ele não se esquece do que Deus tinha falado no início. É assim conosco. No início, Deus, Ele falou ao meu e ao seu respeito. Deus, Ele disse uma palavra. Deus, Ele nos fez uma promessa. E aquilo que Deus falou lá no início não mudou. Prossegue. Ainda está de pé. Deus, Ele não falha naquilo que Ele promete. E aí, ao longo do tempo, vai passando anos, e Abraão, ele sai de lá juntamente com seu sobrinho Ló, e chega um certo momento em que tanto Ló quanto Abraão, eles alcançam muita riqueza, muitos bens, e não pode morar em um local onde não comporta tanto eles dois quanto os seus pastores, pois eles tinham muito gado, eles tinham muita coisa. E aí eles chegam num consenso. Abraão chama eles para conversarem, porque houve contenda no meio dos pastores de cada um, de ambos, né? Porque a terra era pequena, não comportava todos os dois, juntamente com seus bens. Então Abraão chama Ló, seu sobrinho, e nessa conversa Abraão ele fala: olha, a terra está pequena, eu tenho bens e você também, e não é bom que os nossos pastores briguem, não é bom ter desavença entre nós dois, nós somos parentes. Faz o seguinte, vamos nos apartar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Note que na fala de Abraão não há medo, não há dúvida, não há uma aflição. Nós não vamos ver isso na fala de Abraão. Ele está convicto no que ele está fazendo, até mesmo porque é o próprio Deus dando uma convicção dentro dele, e ele não se esqueceu do que Deus disse. A gente não pode se esquecer do que Deus disse, mesmo diante de uma circunstância que mudou tudo. O cenário mudou, a rota foi mudada, as coisas mudaram. E por causa disso, Deus também mudou? Por causa disso, então, a palavra que Deus me disse caiu por terra? De maneira nenhuma. Prossegue, continue de pé. E aí, Abraão, ele está dizendo isso para Ló, seu sobrinho, sem nenhum medo, sem nenhuma aflição. Não tem como identificar medo aqui nessa fala de Abraão, em Gênesis 13, isso. E aí a gente vê Abraão muito convicto. Ele não está preocupado com o terreno. Ele não está preocupado com aquilo que ele está vendo. Abraão, ele tem um foco, ele tem um objetivo e ele tem uma promessa de habitar em uma terra que emana leite e mel. Então, ele não quer decidir por ele mesmo ir para Campina, que é o lugar que Ló vê com seus olhos, contempla tudo aquilo, lugar bonito. A Bíblia diz que é como se ele visse a terra como um jardim de Deus. E aí ele vai e diz para Abraão, né, eu vou para lá. É um lugar árido, fresco,
farto, com água, árvores frutíferas, então eu vou para lá. Note que Abraão ele não tem nenhum medo, torno a repetir, ele não está com medo, ele não está aflito. Por quê? Porque quem recebe uma palavra de Deus não fica com medo se alguém decide dizer bem assim, você vai para lá, para a terra seca, e eu vou para cá, para a terra molhada. Quem tem Deus não tem medo de terra seca. Quem tem Deus não tem medo de enfrentar deserto. Quem tem uma promessa não se esquece do que Deus falou, porque Deus ele não mente, Deus ele não falha. Quem está convicto no que Deus tem para a sua vida não tem medo, querido. Você precisa, nós precisamos estar convictos no que Deus tem para nós. Deus ele não vai falhar. Deus ele não mente. A mão do Senhor ela não encolhe, ela está estendida a todo momento para nos abençoar. Eu tenho um Jesus, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a presença do Espírito de Deus dentro de mim, então eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ir para um lugar aonde ninguém quer ir. Eu não tenho medo de alargar as minhas terras e montar as minhas tendas em um local onde muitos estão dizendo, ali não nasce uma semente. Ali não tem como a pessoa sobreviver. Abraão, ele não tem medo. Ele deixa Ló escolher. Vai. Se você for para um lugar cheio de água, eu vou para um lugar seco. Se você for para um lugar cheio de árvore frutífera, eu vou plantar as minhas árvores. Se você for para um lugar onde os olhos dos homens percebem de que é um lugar bom para se viver, eu vou para um lugar improvável, porque o meu Deus é comigo. Eu quero que você entenda essa mensagem aqui, nesta hora. Vou falar a hora para você aqui agora, que eu estou gravando esse vídeo. E seria bom você depois dar um feedback aí de onde você está assistindo. Já são 10h55 da noite de sexta-feira, dia 3 de maio de 2024. Só para deixar registrado essa mensagem, para que você não se esqueça dessa mensagem. Deus ele te fez uma promessa. Deus foi ele quem disse para você sair do local onde você estava. Foi ele quem te falou, foi ele quem instigou o seu coração a fazer isso. Então, querido, prossiga para o alvo, prossiga crendo. Deus, ele tem uma bênção para entregar a você. Não desista. Deus, ele não mentiu. Deus, ele não falhou e ele não vai falhar. Deus é Deus. É Deus que tem controle da palma de suas mãos. Ele é Deus que faz milagres. Confia. Acredite. O que ele te disse no início não caiu por terra. Deus ele vai te abençoar poderosamente. Deus ele vai fazer por sua casa o que você não vai conseguir fazer. Deus ele vai fazer por sua família o que os seus patrões, os seus colegas e amigos não vai conseguir fazer. Deus ele faz. Deus ele te fez uma promessa. Seja pai da fé agora. Deus ele falou contigo. Seja um pai de multidões. Seja um abençoador. Aquele que saiu de um lugar improvável para ir habitar em um lugar que emana leite e mel. Deus te abençoe. Guarde você e sua casa e sua família. Deus te honre, meu irmão. Minha irmã, no nome de Jesus. Em nome de Jesus.